Ana, sobre a homofobia aqui no estado. Qual é a sua opinião? Então, a homofobia é uma palavra que ela não dá conta de toda a diversidade sexual. A gente chama hoje de LGBTfobia ou de homo-lesbo bitransfobia. A homofobia ou LGBTfobia hoje no nosso estado, ela representa um espaço de violência em que pessoas LGBTs, e a gente tem como pessoas LGBTs essas pessoas que divergem da norma heterossexual, são pessoas que saem dessa norma colocada como padrão, elas são vitimadas por ser diferentes. E isso leva essas pessoas a vitimar os LGBTs porque eles são diferentes, porque eles vão de encontro a essa norma. Então a homofobia existe, a lesbofobia existe, a bifobia e a transfobia existe. E a gente precisa trabalhar contra isso porque a todos os dias as pessoas diferentes da heterossexualidade estão sendo vitimadas e discriminadas simplesmente porque a grande população, elas são, na sociedade, formadas para entender como normal somente é a heterossexualidade. E quem que forma esses seres humanos? É a igreja, que diz que é pecado ser homossexual, que diz que é pecado ser transexual. É a medicina, que diz que isso, até um certo tempo, era doença a homossexualidade, mas continua dizendo que a doença a transexualidade, a clandestinidade. É a sociedade que a todo dia ensina às crianças e aos jovens que ser homossexual, que ser LGBT é uma coisa ruim. Perceba que o primeiro xingamento que sai da boca de uma criança, de um jovem, a querer xingar o outro, é a palavra viado. É o primeiro xingamento que sai. Mas você é viado, essa palavra é viado. Perceba que diversos pais podem dizer que preferem ter um filho assassino do que um filho gay. E isso é sim a onda de ódio, a onda de conservadorismo e todo o processo de homofobia mesmo, todo o processo de preconceito que foi criado na sociedade. Certo. Proporcionalmente, seja que está em primeiro lugar em assassinatos contra os gays. O que você acha sobre isso? A estatística de Sergipe ser o menor estado do nosso país e de estar, ao mesmo tempo, aí no começo desse grande ranking de assassinato contra homossexuais no Brasil, nos leva a perceber que ainda a gente falta muito trabalhar. E que o trabalho que devemos fazer é o trabalho de políticas públicas. Começa pelas políticas públicas, que as políticas públicas vão reproduzir na sociedade de que esses seres humanos são seres humanos de direitos também, que merecem respeito, e a partir daí a sociedade também vai começar a respeitar. É preciso que a gente comece a trabalhar de cima para baixo, não nem digo de cima para baixo, é preciso ter leis que façam com que se peça o respeito às pessoas LGBTs. A partir dessa legislação, a sociedade vai perceber que nós somos seres humanos que estamos sendo um amparo aí do jurídico, o amparo da sociedade, o amparo dos deputados, o amparo do Senado Federal, o amparo da lei. A partir desse amparo, a sociedade vai ver que nós somos tão como seres humanos e cidadãos de direitos como todos eles, e aí vai começar a respeitar. Mas enquanto não se tiver políticas públicas de direitos que façam com que a sociedade nos vejam como seres humanos de direito, tão quanto um ser heterossexual, como um casal heterossexual, como uma pessoa cisgênera, quando eu digo cisgênera, é um ser humano que nasceu com seu gênero e órgão biológico e vive de acordo com aquele órgão biológico, aí sim a população vai começar a respeitar. É como a Maria da Penha. Quando a Lei Maria da Penha foi criada, hoje eu tenho certeza que o homem ele pensará 2 vezes antes de bater em sua mulher, porque ele sabe que vai ser preso. Se a lei que criminaliza a homofobia for existir, o homem que um dia teve meu maxilar fraturado em 3 pedaços de um murro homofóbico, aquele homem, se soubesse que existia uma lei que punisse ele depois daquele ato, ele pensaria 2 vezes antes de se esmurrar. A pessoa que está matando todo dia, um homossexual por dia, 2 ou 3, uma travesti por dia em nosso país, pensaria 2 vezes antes de matar porque saberia que é preso. No entanto, pessoas LGBT são assassinadas todos os dias, são vitimadas socialmente, são vítimas de agressão psicológica. Crianças saem das escolas e evadem porque não conseguem estudar, por causa que seus coleguinhas vivem todo o tempo vitimando, chacotando e tirando onda da cara deles, batendo nessas pessoas. E aí elas não conseguem estudar. Pessoas transexuais não conseguem chegar à universidade porque não passam pelo ensino médio, o ensino médio que exclui elas. Não é um processo de evasão, mas é um processo de discriminação na escola e faz com que a escola seja um inferno para essas pessoas. Eu passei por isso. E aí a sociedade a todo momento, no lugar de dizer basta homo-lesbo-transfobia, basta LGBTfobia, pelo contrário, naturaliza isso e diz que é certo bater em homossexuais.
E diz que aqui o lugar da universidade não é um lugar para pessoas transexuais. E diz que gay não deveria casar. E diz que essas pessoas não deveriam ter direitos. Então, somente quando isso acontecer, da gente entender que todos os seres humanos devem ser respeitados como seres humanos, e que a nossa sociedade é plural, que os 5 dedos das nossas mãos não são iguais, e por isso vivemos uma sociedade de diferentes, é que vamos conseguir respeitar o outro. Exatamente. Me diga uma coisa, existem alguns poucos políticos gays na nossa sociedade. Você acha que existe a possibilidade dos políticos ditos heterossexuais serem em algum momento dar algum benefício para a comunidade gay, ou você acha que somente os políticos gays eles auxiliam nessa luta? Não, a luta é de todos. Nós temos uma luta que é pelos direitos humanos, e a pessoa gay, eu nasci de um casal de heterossexuais. Todo gay nasceu de um casal de heterossexuais. Então, se o político gay está defendendo o seu direito, é um direito seu, mas o político é heterossexual, ele também tem que defender, porque pode ser o direito do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto e dos seus parentes. Então, nós não nascemos de chocadeira. Eu não sou um ser anormal, um X-Men que nasceu, que desceu aqui de nave espacial e pá. Eu nasci de um casal heterossexuais. E aí, se minha mãe e meu pai me defendem, eles estão defendendo a filha deles, mesmo eles sendo heterossexuais. Então é possível sim que todos os políticos, isso é um dever de todo político, porque o político ele está para defender o direito do cidadão, é também defender as causas LGBTs, as causas raciais, as causas de mulheres. É porque é um político homem que não vai defender a causa da misoginia, ser contra o estupro, porque o político homem não vai ser contra o estupro? Sim, tem que ser. Até porque os políticos estão ali para defender todas as causas dos seres humanos. E nós LGBTs também somos seres humanos. E nós LGBTs também merecemos respeito. E pelo contrário, esse político que levantar essa causa, esse político que levantar a causa dos movimentos sociais, será um político que será bem visto, porque é um político que vai ter uma visão ampla das necessidades do povo. E é isso que eu trabalho entender, trabalhar a favor de toda a população. E não somente da população que ele acha que é certo e que é errado e que somente votou nele, mas de todos que estão ali, porque ele deixa de ser o votado por 200, 300, 400 pessoas e passa a ser o representante de toda a população, seja do Estado, do município, do país, no caso do presidente, dos deputados federais e senadores. Eu acho que sim. Todas as pessoas, todos os políticos, sejam eles héteros ou LGBTs, eles têm que defender a causa, porque nós estamos discutindo causa de seres humanos e uma causa amplamente de direitos humanos. Existe ainda muito preconceito, principalmente religioso, em relação aos LGBTs, na sua opinião? Sim, a gente chama de fundamentalismo. A gente encontra ainda pessoas que se atribuem do discurso religioso fundamentalista para poder ecoar discurso de ódio. E são ódios que são, muitas das vezes, gratuitos. São pessoas que falam que os homossexuais não herdarão o reino do céu, ou que homossexuais irão para o inferno sem nem conhecer um homossexual, sem nem conviver com essas pessoas. Então é complicado a gente perceber que as pessoas demonstram ódio por pessoas que não conhecem, simplesmente pelo direito do outro por ser diferente. E isso é complicado. A gente ainda tem passado por uma sociedade que está crescendo a situação do fundamentalismo religioso, e que essas pessoas estão em seus púlpitos discursando ódio, enquanto em suas casas podem ter pessoas como Bob, do filme Orações para Bob, que se assassinou por causa de ter uma família religiosa que não entendia a homossexualidade. E aí o que a gente vê e percebe é que essas pessoas elas não estão preparadas para entender o processo da sexualidade humana e acabam que por discriminar as pessoas LGBTs com ódio, simplesmente por um discurso bíblico. Eu acho que as pessoas que estão com suas Bíblias em mãos, elas deveriam pensar antes de apontar o dedo para um homossexual e dizer que ele é pecador, e entender que todos somos pecadores. E que Deus disse que nós devemos amar a todos como a si mesmo. E que não há pecado maior ou menor. Pecado que se você peca, você é tão homossexual como um gay que está na boate se relacionando com outro gay. E que se você peca, você é tão transexual como eu, que estou neste momento na minha casa, estudando, te dando essa entrevista. E que, muito mais, o próprio Deus disse, ninguém tem o direito de julgar a não ser ele próprio. E o que mais eles fazem é julgar. E esse julgamento é o julgamento errôneo. Então eu acho que é isso.
as pessoas deveriam parar para tentar entender a diversidade sexual antes de estar ecoando o discurso de ódio. Porque enquanto vocês dizem amém, discussão do ódio contra a homossexualidade, pode ter neste momento um jovem, um adolescente, uma pessoa que está tirando sua vida porque não está sendo entendida pela família porque é religiosa. Agora, só para concluir a nossa entrevista, você acha que existe alguma justificativa para toda essa homofobia que existe no mundo? Não, não existe justificativa nenhuma para tirar a vida de alguém, para poder bater em alguém, ou para que deixar com que o outro não vá e volte nessa sociedade com o direito de ir e vir constitucional. Não há justificativa, a não ser todo o heteroterrorismo, toda a heteronormatividade e toda essa questão cultural, que é a discussão de gênero que foi colocada em relação à heterossexualidade, que tendencia a perceber o outro diferente da heterossexualidade como anormal. A única explicação para tudo isso é ignorância. A única explicação para tudo isso é ódio. E a única explicação para tudo isso é doença. E aí eu digo, doente não sou eu, doente é o seu preconceito. Perfeito. Sensacional!